E aí a gente tem hoje uma receita muito especial. E olha, já estamos aqui ao lado do chefe para preparar esta receita que é portuguesa, é isso? Exatamente, uma receita portuguesa, Cláudia. Seja muito bem-vindo, dá um beijo Obrigado. aqui. Uma honra te receber. Obrigado. E eu tava dando uma explicada ali, né? Que tem uma lenda do folar, é o nome desse pão. Exatamente. Não é isso? E que diz o seguinte, que a origem ele virou uma tradição porque celebra a amizade, a reconciliação. Então, a gente vai aprender a fazer esse pão, Exato. Pensando nesse momento de amizade e reconciliação também, tá certo? Eu vou começar já a fazer o processo do pão, porque a gente demora um pouco com a massa, tá? Processo simples para a gente poder fazer o pão. E no importante de fazer, como ele está basicamente misturando farinha, manteiga, ovos, água, aí sal, açúcar e fermento, né? O que a gente tem que fazer nesse começo é sempre misturar primeiro os secos, então eu vou colocar todos os secos, tá? Então eu coloquei a farinha, vou colocar o fermento já. Tá. Também eu estou colocando um pouquinho de melhorador de fermento. Ele tem um pouco de... Que melhorador de fermento? Ele tem uma série de pequenos ingredientes, como bicarbonato, alguns ingredientes ácidos, que ajudam a fazer a formação do glúten. Caso a gente não tenha isso, é fácil encontrar relativamente em supermercados, magazines ou aquelas lojas de varejo, de alimentação. Mas se você não conseguir encontrar, você pode colocar um pouquinho mais de açúcar ou um pouquinho mais de ovo, que são enriquecedores do processo da farinha e do processo do glúten da farinha, né? Perfeito, legal. Então, um pouquinho, o melhorador, aí a gente depois passa a receita detalhado. Tá. Um pouquinho de sal, porque acredite se quiser, o sal ajuda exatamente na formação dos alvéolos, do glúten. O açúcar, que vai ajudar exatamente, principalmente também a ativar o fermento. Aí, rapidamente, o que eu vou fazer? Eu posso ou utilizar a batedeira para poder já fazer uma mistura dos secos, numa velocidade 1, ou eu já posso pegar a própria espátula, que a gente já vai usar, eu já faço uma mistura rápida. E aí eu vou começar a deixar ele batendo e vou começar a fazer o nosso barulhinho, misturar a água e o ovo. Agora a gente começa a colocar os líquidos. Essa receita, elas vão 2 ovos pequenos. Tá? A gente pode diminuir um pouquinho, inclusive na receita a gente falou assim, 2 ovos pequenos, a gente colocou mais ou menos 75 gramas de ovo. O que eu aconselho que as pessoas façam é que a gente possa pegar o ovo, quando coloca, se tiver uma balança, a gente faz o seguinte, a gente pega um garfinho, mistura o ovo, ou se quiser só faz só com gema. Acima de 30 gramas de ovo a gente recomenda utilizar mais gema, tá? Mistura um pouquinho o ovo, para poder fazer o processo. Vou começar já a fazer o... Com a batedeira em movimento. Com a batedeira em movimento, isso. Devagar. Nesse processo ele vai começar a fazer a mistura, tá? E aí enquanto ele estiver fazendo, a gente conta a história direitinho. E aí o que eu trouxe também é a água, que é a parte mais importante. E a gente vai colocando aos poucos, que é ela que dá o ponto da massa. Tá, joia. Nota que eu não coloquei a manteiga. Que deixa pro final. Deixa pro final. Porque a manteiga no final, gente, a gordura, a manteiga, óleos, qualquer coisa desse gênero, ela na verdade ela iria proteger o glúten e não ia permitir que ele começasse a se formar. E o pão não ia acabar se formando, tá? A nossa massa já está começando a pegar um pouquinho. Agora, na hora que eu coloco a água, já começa a fazer começa a fazer todo o batimento da massa. Então, como você estava falando, esse é um bolo de uma tradição portuguesa. O áudio do Terão tá bom? Tá todo mundo ouvindo? Porque a batedeira tá ligada, às vezes fica baixinho. É verdade. Né? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Então vamos lá. Me conta. É uma lenda portuguesa, onde que uma menina, uma camponesa, estava em dúvida com quem que ela iria se casar, ela queria se casar, e tinha 2 pessoas, uma pessoa um pouco mais rica e uma pessoa um pouco mais simples, né? E ela pediu, eu nunca lembro exatamente qual das santas. A Michele sabe, vem cá, Michele. Eu não sei se é a Santa Maria ou Santa... Santa... Qual que é? A Michele sabe. Como é que é? Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. Isso. Para poder ajudar na escolha de quem que ela iria exatamente se casar. Tá.
Só que os pretendentes, eles estavam curiosos e estavam querendo se casar logo e fechar esse processo rapidamente. E aí, ela não se decidindo, eles começaram a entrar num combate, num duelo, que antigamente tinha esse processo de duelo. Ela, desesperada, foi lá proteger esse duelo e gritou o nome do pretendente, iluminada pela santa, gritou o nome do pretendente, que era a pessoa mais simples. Mas mesmo assim, o pretendente mais, vamos dizer assim, mais afortunado, ele disse que ele ia, no casamento, ia cometer um crime. Ela pediu novamente ajuda para a santa e nesse processo, quando ela estava voltando em casa, ela encontrou, ela rezou para a santa no altar da santa, colocou algumas flores para a santa e nesse processo, quando ela voltou para casa, ela encontrou esse pão com este ovo, foi para a rua, encontrou os dois pretendentes também com o mesmo pão e com o ovo e eles fizeram um processo de reconciliação em cima disso. Então esse pão é utilizado muito para poder fazer, eu vou aumentar um pouco a velocidade, tá? Tá, aí vai fazer um pouquinho mais de barulho, talvez a gente tenha que ficar mais quietinho, Vamos ficar quietinho agora. Vamos lá, esse pão ele é utilizado como reconciliação, é utilizado na Páscoa e o ovo que vem dentro dele, como um efeito decorativo, inclusive, ele mostra exatamente que seria o renascimento. Então é um processo diferente, é bonito para poder se colocar e representa também a primavera. Como a gente vai entrar em primavera agora, aqui... representa a primavera. Representa a primavera também. Legal. Vamos lá, Cláudio, Peraí, agora eu acho que é melhor você desligar um pouquinho para falar, pode ser? Perfeito. O que eu fiz? Por que eu acelerei? Porque a gente já fez a mistura e eu fui ativar agora exatamente o processo do glúten, tá? Então a gente já tá com a massa pronta, ela é uma massa pegajosa, tá? O ideal, gente, aqui a gente está trabalhando com aproximadamente 5 minutos. O ideal, a minha recomendação para vocês poderem fazer em casa, até tocando aquela questão de empreendedorismo e tudo mais, é vocês deixarem ela batendo por mais tempo, para poder ter o que a gente chama de ponto de véu. Aqui a gente não teve o tempo de fazer o ponto de véu, mas a gente vai conseguir já deixar ela semi-preparada. Deixa eu pegar uma colher aqui para ficar um pouquinho mais fácil para poder retirar aqui. A gente vai deixar ela semi-preparada para poder fazer isso. A gente vai bolear ela. Você vai ver que eu já coloquei aqui no plástico filme para ficar mais fácil para a gente, tá? Então é uma massa, como eu falei, ela fica pegajosa. Não vou conseguir agora fazer todo o processo de boleamento dela, mas o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse filme que já está aqui, tá? E já vou bolear ela já pelo filme, que eu coloquei o filme aqui na nossa tábua exatamente por causa disso. Aí eu já boleio ela no filme. Você vai usar a batedeira ainda? Não, a batedeira então vou tirar ela daqui, tá? Claro. Então deixo ela já boleada. E o que a gente vai fazer com essa massa? Essa massa a gente vai deixar descansar. Sugestão para poder descansar. Descansa ela num lugar quentinho, por aproximadamente 10 minutos. E então a gente vai aproveitar e deixa já descansando, enquanto o pessoal já vai vir aqui conversar com a gente. Terol, já descansou? Já descansou. Já acordou? Já acordou, já está pronta. O próximo passo a gente faria agora exatamente o recheio dela, né? O recheio a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar bacon, que é gordura, vai usar na panela, vai deixar ele sair a gordura e coloca a cebola, que a gente já colocou meia cebola aqui dentro. Deixa a cebola dar aquela refogadinha, aquela murchada, aí a gente joga paio e linguiça de porco. Refoga mais um pouquinho, joga o tomate com pele, mas sem semente, cortada em quadradinho, ele vai soltar aquela água. A gente vai, depois que ele soltar aquela água, a gente deixa ele baixar um pouquinho, seca e deixa esfriar, gente. Por isso que precisa ser frio por causa da massa, tá? Uma vez que ele já está pronto, que já está frio, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar a massa que está aqui, que já descansou. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedacinho dela só, cortar um pedacinho dela, porque a gente vai fazer agora com ela exatamente aquelas partes alongadas, né? E aqui, com a outra parte dela, a gente vai fazer um disco, como se fosse uma pizza, vamos dizer assim, ou uma grande esfirra, tá? Coloca-se o recheio aqui dentro. Como é que é o nome desse pão mesmo? Folar. 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 Aí a gente fecha esse pão aqui agora como se fosse uma trouxinha, né? A gente puxa e fecha como se fosse uma trouxinha. Geralmente eu sempre trago uma espátula, porque aquilo que a gente falou, a massa, ela é pegajosa, tá?
fecha ele como se fosse uma trouxinha. Eu vou pegar agora e já colocar ele na nossa bandeja, né, para poder colocar na assadeira. Notou que eu fechei aqui? Eu vou agora inverter ele e coloco aquela parte que a gente fechou embaixo, tá? Nesse processo agora vem aquela brincadeira, aquela mágica exatamente do ovo que a gente vai fazer. Corto ele aqui no meio. Ainda não fermentou, tá, gente? Cortei no meio e expus o recheio. Tá. Vou pegar um ovo cozido. Cozido já. Cozido, tá, gente? É ovo cozido mais de 10 minutos, aquele ovo duro que a gente já chama. A gente tem, às vezes, a gente até acha que ele pode ficar um pouquinho descolorido, verde, alguma coisa assim. É normal, não está ruim, não tem problema nenhum, tá? Terminei, agora a gente vai fazer exatamente o quê? Com essa nossa massinha, vamos fazer as duas pontas. Aquela cobrinha. O rapaz pobrezinho, o rapaz abastadinho. Sabe que eu não tinha pensado nisso, Cláudia? Eu pensei, aí, ó. É verdade, talvez seja E aí isso. eles se cruzam assim, aí tá tudo bem, fazem as pazes. Fazem as pazes e é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Fechar aqui. E a gente vai usar agora, para poder ficar aquela corzinha dourada, tudo bonitinho, o que a gente chama de uma... O termo oficial se chama egg wash, tá, gente? Mas se chama uma lavagem com ovo, Ficou tá? chique egg wash, né? né? Eu vou passar rapidamente, a gente vai pincelar, vai colocar no forno para poder fermentar. Tá. Fermentar e assar, tá? Ó, o Teron Morato, tá? Ele tá no Comidinha de Casas, tanto no Face quanto no Insta. Ou no Instituto Gourmet Lapa, que aí você pode fazer um monte de aula legal. E tem mais informações no site www.chefteron.com.br. Cláudio, eu quero falar por WhatsApp, que para mim é mais fácil. Então anota aí, 11 9 8133 8060, tá certo? Exatamente, Cláudio. Algum recado? O Instituto Gourmet Lapa é exatamente minha escola de culinária. Tá. Então, assim, mas pelas minhas redes sociais, que a gente já passou, chefteron.com.br, chefteron Morato no Insta, vai me achar. Esse é o resultado do pão. E esse é quentinho que acabou de sair do forno. Esse é quentinho que acabou de sair do forno, que a gente já chegou e já deixou assando aqui. Eu quero provar. E a turma prova e come o ovo? Descasca o ovo e come não, descasca né? o ovo e come. É mesmo? E descasca o ovo com a colher. Com a colher. Com a colher. Um dia eu mostro pra vocês como é que se descasca o ovo. Um dia você vem aqui pra mostrar com a isso colher. pra gente. Descascar o ovo com a colher, eu não sei. Cuidado que tá quente, tá, Cláudio? Tá. Dá licença. Não, ainda bem que tá quente, né, gente? Porque às vezes eu venho aqui como uma coisa eu coloquei fria, um papelzinho gelada, de manteiga. com vontade que fosse quente, sabe? Adoro quando é quente. Ó. Nossa, cheiroso tá, hein, Teron? Amei. Gostoso, né? Diferente. Que delícia! Nossa. Você colocou linguiça de paio. Coloquei linguiça de paio, linguiça de porco misturada. Nossa, que delícia. Que é uma linguiça fininha, pequenininha, bacon, cebola e tomate. É um pão recheado de uma forma diferente. Deixa eu mostrar aqui dentro. Olha isso aqui. Quer que eu tire aqui para poder te Não, ajudar? já tá bom aqui, ó. Quem que tá mostrando, Carlinhos? Ó. Oh, delícia! Delícia mesmo. Eu amei. Daqui a pouco eu vou voltar. Vou comer mais um pedacinho agora. Gente, coisa boa. Querem a receita na tela? Vamos colocar a receita na tela, então? Pode colocar na tela, ó. Pão é vida, né, Cláudio? Que delícia. Fala pra mim, Teron. Vamos lá, gente. Eu vou passar para vocês a receita novamente. É 1 xícara e 3/4 de farinha de trigo, ou 250 gramas. 1 colher de sopa de açúcar, ou 10 gramas. 1 colher de sobremesa de sal, ou 5 gramas. 1 colher de chá de fermento biológico seco, 2 gramas e meia. A mesma colher de chá de melhorador, ou um ovo, que nem eu falei. 1/3 de xícara de água, que na verdade são 75 gramas ou 75 mililitros. 2 ovos pequenos, chegando nas 75 gramas, que nem a gente falou. E 2 colheres de sopa de manteiga. Maravilha. Muito obrigada, Teron. Obrigado a Que vocês, show. gente. Gente, delícia demais, viu?